Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos ler a Bíblia comigo? Hoje nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6. Vamos lá. Olha só, aqui já no começo do capítulo 5, Paulo já começa a falar sobre a vida do porvir, né? Sobre o que nós estávamos falando no outro vídeo, a respeito da transformação deste corpo em um corpo celestial. Eu vou ler para vocês esse trecho porque é um trecho muito bonito, do primeiro versículo ao 5º. Porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos este corpo, teremos um maravilhoso corpo no céu, um lar que será nosso para todo o sempre, feito para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas, como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual. Eis porque esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial que vestiremos com roupas novas. Porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Esse nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Verdade. Porém, nós gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Desejamos revestir-nos do nosso novo corpo de maneira tal que este corpo mortal seja absorvido pela vida. Isto é o que Deus preparou para nós e como garantia Ele nos deu o seu Espírito Santo. Agora estejamos confiantes e compreendemos que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno com o Senhor. Sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. E não estamos com medo, e sim bem animados para deixar de viver neste corpo, porque assim habitaremos com o Senhor. Eu li até o 8. Falei que ia ler até o 5, li até o 8. Mas é porque era para explicar melhor. Gente, a nossa vida no porvir, se nós cremos no Senhor Jesus, estivermos na palavra e a palavra dele estiver em nós, e ele fala, né? Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, né? Ele fala isso. Nós teremos essa vida no porvir. Nosso corpo vai ser transformado. Isso aqui que Paulo está descrevendo vai acontecer com a gente. E é uma promessa maravilhosa. É uma promessa maravilhosa e ela vai acontecer. Olha só o que ele fala adiante. Assim o nosso alvo é agradá-lo, sempre em tudo quanto fazemos, quer estejamos aqui neste corpo ou fora deste corpo. Porque todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Para sermos julgados, cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. Todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Todos nós. É por causa desse reverente temor ao Senhor, sempre presente em nossas vidas, que trabalhamos tão arduamente para ganhar os outros. Deus conhece nosso coração e sabe que Ele é sincero nesta questão. E eu espero que vocês, bem no íntimo, verdadeiramente o saibam também. Estamos nós procurando elogiar-nos a nós mesmos outra vez? Na verdade, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós. Vocês podem usar isso com aqueles que andam se gabando de terem boa aparência e não têm corações verdadeiros e sinceros. Aqui ele começa a falar novamente a respeito daquele assunto, de pessoas que se gabam quando pregam o evangelho. Mas o foco desse capítulo é a vida do porvir, o que nós vamos experimentar. Essa experiência vai ser majestosa. Ele continua testificando acerca das suas ações. Qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa.
Visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. O que é essa velha vida? É o que a gente era antes de acreditar em Cristo. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmo, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Portanto, deixem de ficar avaliando os servos de Cristo, pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Então, assim, o que ele está alertando aqui? Para a gente parar de ficar olhando um para o outro. As pessoas perdem muito tempo ficando avaliando um ao outro, ficar julgando um ao outro. Ai, você fez isso, você fez aquilo, você está fazendo assim, você está fazendo assado. Para com isso, ele está falando. Né? Tem assuntos muito mais importantes para tratar do que isso, que é considerado mesquinharia, né? Aqui ele tá citando isso. Eu tô só ajudando você a entender o que ele tá falando, porque o que ele tá falando é isso. Eu não tô acrescentando nada, só ajudando a entender. Olha só aqui ele falando, ó. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora? Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. A pessoa foi transformada porque ela conheceu Cristo e tudo se revelou para ela. As coisas antigas não fazem mais sentido, agora é tudo novo. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Olha só. Peraí, vou ler de novo. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, trazendo para si o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles. Ou seja, Deus colocou tudo no mar do esquecimento. Através de Cristo, imagina que Cristo é um óculos, entendeu? Tem Deus e tem a humanidade. E Cristo é um óculos, onde Deus enxerga a humanidade de outra forma. Deus não vê mais o pecado. Esse texto está falando isso. Vou ler de novo para você entender. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação ele nos deu para transmitir aos outros. Essa é a mensagem da reconciliação. Você entendeu? Eu entendi. Você entendeu? Não é maravilhoso? Essa é a mensagem da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Gente, que obra maravilhosa de Cristo para nós. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma obra majestosa, é uma obra grandiosa. Nós ainda não entendemos a grandiosidade do amor que Deus depositou na humanidade através desta obra chamada Cristo.
é muito grande, é muito maravilhoso. Cristo é maravilhoso. Aceite a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Esteja com Ele. Ame a Ele. Deixe que Ele faça parte da sua vida. Ele é o objeto da reconciliação do Pai com os filhos, a humanidade. É Ele. Ele é o óculos de Deus para a humanidade, onde Deus não vê mais o pecado. Ele vê só os filhos. Ele vê eu, ele vê você, ele vê a todos, limpos, pecados apagados. Reconciliação. Você tem livre acesso, você pode falar com ele e ele vai te ouvir. Olha só como ele começa o capítulo 6. Como cooperadores de Deus, nós imploramos a vocês que não desprezem essa mensagem maravilhosa da graça de Deus. Pois Deus diz: seu clamor chegou a mim numa época favorável, quando as portas do acolhimento estavam bem abertas. Eu ajudei a você num dia quando a salvação estava sendo oferecida. Agora mesmo Deus está pronto a dar-lhes acolhida. Hoje é o dia da salvação. Ele coloca até uma exclamação aqui. Nós procuramos viver de tal maneira que ninguém jamais fique ofendido ou se retraia de buscar o Senhor pelo modo como agimos, a fim de que ninguém possa encontrar falta em nós e nossa mensagem caia em descrédito. De fato, em tudo que fazemos, procuramos mostrar que somos verdadeiros servos de Deus. Olha a preocupação com o testemunho, para que as pessoas não se percam, para que todas as pessoas sejam alcançadas por essa mensagem de reconciliação. Suportamos com toda paciência o sofrimento, a fadiga e as aflições de toda espécie. Já fomos espancados, fomos postos em prisão. Enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até exaustão, ficamos acordados em noites insones de vigília e estivemos sem ter o que comer. Já demonstramos que somos aquilo que afirmamos ser, por meio das nossas vidas íntegras. Testemunho. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e bondade. Temos sido amorosos e cheios do Espírito Santo. Temos sido verdadeiros com o poder de Deus, ajudando-nos em tudo quanto fazemos. Batalhamos com as armas da justiça, armas de defesa e armas de ataque. Permanecemos leais ao Senhor, quer os outros nos honrem ou nos desonrem, quer nos difamem ou nos elogiem. Somos sinceros, porém nos chamam de mentirosos. Infelizmente é assim, até nos dias de hoje. As pessoas, elas insistem em difamar os outros, né? Mesmo que o testemunho prove o contrário. Ai, gente, que triste aqui essa descrição que ele faz. Mas amém, glória a Deus. Faz parte do trabalho de Cristo. Temos sido maltratados, porém guardados da morte. Nossos corações doem, mas ao mesmo tempo temos a alegria do Senhor. Somos pobres, porém damos ricos presentes espirituais aos outros. Nada nos pertence, mas na verdade possuímos tudo. Meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia. Eu os amo de todo o coração. Qualquer frieza que haja entre nós não é por falta de amor da minha parte, mas vocês estão limitando o amor que têm por nós. A dificuldade de um líder em manter a aliança com os seus liderados, né? Por mais que haja sinceridade, por mais que haja transparência aqui descrita por ele, ainda há um pouco de infidelidade da parte dos liderados.
Eu lhes falo agora como se vocês fossem verdadeiramente meus filhos. Abram seus corações para nós, retribuam o nosso amor. Não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor. Pois quem tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? Como pode a luz conviver com as trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um crente ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são o templo de Deus e a casa do Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. É por isso que o Senhor disse: larguem deles, separem deles, não toquem nas suas coisas imundas, e eu receberei vocês. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E acaba o capítulo. Gente, Paulo foi tempestuoso, né? Nessas declarações ao terminar o capítulo 6. Ele faz um trecho grande aqui, desde o versículo 4 em diante, ele começa a discorrer sobre esse assunto. Mas a partir do 10 que ele começa esse trecho de carta declarada fortemente declarada sobre o comportamento dos coríntios, da igreja de Corinto, né? Os coríntios, perdão, falei errado, da igreja de Corinto. E aqui, quando ele faz essa comparação, né, Cristo e diabo, crente e não crente, ele tá falando sobre comportamento, ele tá falando sobre... Não é que você não pode ter um amigo não crente, igual quando a gente tá no trabalho, por exemplo, né? Ele tá falando sobre comportamento, né? E rebeldia. Atos de rebeldia não são suportados em nenhuma circunstância, né? Até mesmo numa república, que no caso aqui o Brasil é uma república, né? Até mesmo numa monarquia também não são tolerados atos de rebeldia. Então aqui ele está apontando um ato de rebeldia que estava acontecendo em Corinto, tá? Só explicando para quem não conseguiu entender o contexto, porque eu fiz uma leitura corrida justamente para que fosse entendido o contexto, tá? Muito triste, né, o que estava acontecendo naquela época. Mas sabe que, falar para vocês, pela experiência que eu tenho de vivência de algumas igrejas, isso acontece nos dias de hoje, nos dias atuais. Qualquer coisinha que o líder faça, o povo já quer colocar a língua nos dentes. Intolerância, isso se chama, né? Intolerância, e parece até que ninguém é ser humano, né? Parece até que ninguém erra nessa vida. Então, que nós possamos aprender aqui, que com Paulo, né? Com esse texto que nós estamos lendo, que nós possamos aprender a ser mais tolerantes um com o outro, que nós possamos a ter mais paciência um com o outro, que nós possamos aprender a observar mais as pessoas, porque às vezes o que a gente está olhando hoje pode não ser exatamente aquilo que a gente está vendo. E dar uma chance para a pessoa, né, se redimir, não é verdade? Eu espero que você tenha aprendido mais de Deus, assim como eu aprendi mais de Deus com essa leitura de hoje. Eu espero que a chama do Espírito Santo tenha ardido mais no seu coração, assim como ardeu mais no meu. Espero que você tenha sido visitado, assim como eu fui. E te vejo na próxima leitura bíblica. Vem aqui comigo ler mais a Bíblia. Vamos aprender mais de Deus juntos. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por essa leitura de hoje.
Até mais. Tchau, tchau.